eu fiquei ao mesmo tempo feliz e constrangido quando recebi o convite para falar nessa escola bíblica, né? Feliz, obviamente, pela honra de compartilhar a palavra. Constrangido, porque naquele momento eu senti no meu coração um desejo muito forte, que eu queria ter certeza que era de Deus, de falar de um assunto específico e não da revista. Constrangido, porque eu conheço esse material que vocês trabalham e dá dor no coração por lá uma semana. Mas eu fiz um acerto com o chefe ali e eu tive essa liberdade de ter um assunto livre. Eu quero compartilhar com você algo que eu espero que te ajude como me ajudou. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Malaquias, no capítulo 3. E nós vamos ler do versículo 6 até o 12. Fica tranquilo, não vou levantar outra oferta. Malaquias capítulo 3, versículo 6. O texto diz assim: porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos, e todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Eu quero, a partir desse texto, compartilhar algo com você que envolve a questão do dízimo. Mas a primeira coisa que eu quero começar declarando é que eu tenho entendido da parte de Deus que não adianta apenas a gente fazer a coisa certa. A gente tem que entender a importância de fazer a coisa certa do jeito certo. Por exemplo, em Tiago, capítulo 4, versículo 2, a Bíblia diz: nada tendes porque não pedis. Tem crente que não recebe de Deus porque não pede, porque não ora. Então pedir é a forma certa de receber de Deus? É a coisa certa para se receber de Deus? Sim. Mas no versículo seguinte, Tiago 4,3, a Bíblia diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Embora seja a coisa certa, se for feita do jeito errado, não funciona. A gente pode dizer o mesmo sobre a ceia do Senhor. O apóstolo Paulo fala sobre o cálice da bênção que abençoamos. Ele não fala só que o cálice é abençoado porque nós o abençoamos. Ele fala que é o cálice da bênção. Eu creio que a bênção, quando eu e você participamos da mesa do Senhor e da ceia do Senhor, ter comunhão com o corpo e o sangue do Senhor, é lógico que é a bênção. Quantos querem que são abençoados ao Senhor? Mas Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo. Porque diz: se comer do pão ou beber do cálice de modo indigno, ele vai ser réu de juízo. Isso significa que se você cear, que é a coisa certa para ser abençoado, mas fizer do jeito errado, você vai ser julgado em vez de ser abençoado. No assunto da contribuição não é diferente. Muitas vezes eu percebo cristãos que eles estão tentando obedecer o que lhes foi ensinado sobre a contribuição, mas eles não conseguem entender o coração correto que deveriam ter. Por exemplo, Deus não está atrás da sua adoração. Jesus diz que o Pai procura adoradores. Deus está atrás da pessoa e não do culto que ela possa oferecer. Sua adoração é apenas o meio através do qual você se conecta com Ele. Quem Deus queria era você. No assunto da oferta não é diferente. Tanto que normalmente quando a Bíblia fala de Deus aceitar, a ênfase está na pessoa, no ofertante e não só na oferta. Malaquias 1,9, com tais ofertas das vossas mãos, aceitaria Ele a vossa pessoa. Gênesis 4, a palavra de Deus nos declara que Deus se agradou de Abel, o ofertante, e da sua oferta, também da oferta. Mas primeiro o ofertante. Mas não se agradou de Caim, a pessoa, e da sua oferta. E quando nós entendemos isso, nós vamos lembrar que assim como a adoração, Jesus diz: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe. Em outras palavras, está dizendo: eu não queria essa adoração exterior sem um coração aquecido. No assunto da contribuição, que é uma das formas de adoração, não é diferente.
Mas o que vai aquecer o meu e o seu coração é entender não só o que Deus espera de nós, não só por que Ele quer que a gente faça, mas ter a percepção correta. E uma das coisas que tem me ajudado muito é ter a visão correta a respeito do dízimo. Nós vivemos dias onde as pessoas estão dentro das igrejas cada vez mais, atacando o dízimo e falando contra ele como se não fosse para o nosso tempo, como se não fosse para a nossa época. Que o dízimo é para o Novo Testamento, eu não tenho um pingo de dúvida. Já questionei isso muito tempo atrás, até conseguir ter a clareza, mas eu não tenho um pingo de dúvida. Nós podemos olhar para o próprio ensino de Jesus. Jesus, normalmente, quando estava falando com os judeus, em especial os fariseus, você vai perceber que até quando esses caras estavam fazendo a coisa certa, Jesus os confrontava por não fazer do jeito certo. Por exemplo, em Mateus 6, Jesus reconhece que eles oravam, davam esmolas, jejuavam. Você concorda que essas coisas são certas de se fazer? Mas Jesus os confronta por estarem fazendo do jeito errado. Ele diz, vocês estão fazendo isso para ser vistos pelos homens. Até quando eles faziam a coisa certa, você vai ver Jesus confrontando por fazerem do jeito errado. Tem um momento que você vai ver Jesus elogiando os fariseus e dizendo, vocês estão certos. Mateus 23, 23. Ele diz, vocês dão o dízimo do endro, da hortelã e do cominho. Ele diz, essas coisas deveriam fazer. Ele diz, mas vocês se esquecem da justiça, da misericórdia e da fé. Ele diz, essas, da dízimo, vocês deveriam fazer, sem negligenciar aquelas. Esse é o momento onde Jesus diz, o fato de estarem certos nisso não dá a vocês o direito de compensar e errar na outra coisa. É a única área onde Jesus não disse que eles estavam errados. Alguém diz, bom, ali ele estava falando com aquela turma que praticava o Velho Testamento. Ok. Em Mateus 22, chegaram e perguntaram a Jesus, é lícito pagar o tributo a César? Jesus diz, me dá uma moeda aí. Alguém deu e diz, de quem é a figura na moeda? Disseram de César. Jesus diz, pois bem, dê a César o que é de César. Ele parou aí? Ele diz, e dê a Deus o que é de Deus. Mas nós gostamos de ter uma tradução que apenas dê a César o que é de César no natural e dê a Deus o que é de Deus só espiritual. Isso também é verdade? Sim. Mas eu e você precisamos entender algo maior, algo mais profundo aí. Jesus está dizendo, César tem direito a uma fatia do seu orçamento, proporcional ao que você ganha. O imposto é taxado de forma proporcional. Ele diz, e assim como você tem que pagar a César o que é de César, proporcional aos seus ganhos, há uma fatia do seu orçamento, proporcional aos seus ganhos, que pertence a Deus. Jesus sabe que quem tenta dar um desperto com César, vai tentar dar um desperto com Deus. Então ele diz, vamos resolver isso, vamos passar régua. Mas de vez em quando você tem uma pessoa que acredita em uma mente ilustre e brilhante e diz, Jesus estava falando só para os judeus. Eu digo, com quem você queria que ele tivesse falado? Ele nunca saiu de Israel? Agora a pergunta é, o ensino dele se limitava só aos judeus que praticavam a lei? Não. Jesus não veio criar uma espécie, os evangelhos não são uma espécie de Deuteronômio, repetição da lei. Ele não veio falar da lei para quem já praticava a lei. O tempo todo você vai ver Jesus dizendo, ouviste o que foi dito aos antigos, lei de Moisés. Eu, porém, vos digo, um novo mandamento vos dou. O livro de Hebreus diz que a salvação foi inicialmente anunciada por nosso Senhor Jesus e continuada pelos apóstolos. Não há nada proclamado no Novo Testamento que não seja uma extensão do que Jesus ensinou. E Jesus disse, vocês vão, façam discípulos das nações, gentios, não judeus. E ensine eles a guardar o que eu tenho mandado a vocês, inclusive dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus e dizer, dê o dízimo sem negligenciar a justiça, a misericórdia e a fé. Mas o melhor argumento para praticar o dízimo no Novo Testamento, vou guardar por fim. Eu quero construir com você aqui uma ideia e um conceito. Intencionalmente, eu estou começando a partir de um texto do Velho Testamento. Mas nós vamos mostrar como tudo isso se encaixa no Novo Testamento. E o que eu quero te mostrar é uma perspectiva sobre a prática do dízimo. Não é apenas uma tentativa de convencer você sobre o dízimo ou a importância dele, mas uma perspectiva que deveríamos ter na hora de praticar aquilo que entendemos deva ser praticado. E aqui, nesse texto de Malaquias, eu me lembro alguns anos atrás, acho que há 14 anos atrás, eu tinha escrito meu livro sobre honrar o Senhor com os nossos bens. Eu lembro que ele estava na gráfica, produzindo a primeira tiragem ainda, e eu estava enroscado nesse texto de Malaquias 3. Uma prática que eu chamo de meditação, você lê, relê várias vezes o mesmo texto, lê de novo, ora, lê mais, ora mais. Às vezes eu fico muito tempo num texto só. E eu ficava dizendo para Deus, parece que tem alguma peça do quebra-cabeça faltando. Parece que tem algum entendimento sobre o dízimo que me falta alcançar. E eu não conseguia sair dali, eu não sei quanto tempo eu fiquei naquilo.
Até que, de repente, o Espírito Santo trouxe um questionamento no meu coração. A respeito de quê? Exatamente a demanda que eu, por meio do profeta, estou abrindo com a nação de Israel. Eu sei que Deus não pergunta para saber a resposta, Ele já sabe tudo. Normalmente Ele pergunta para fazer a gente pensar sobre o assunto. Voltei no texto. Vamos considerar as leis básicas de interpretação, que está sendo dito, para quem está sendo dito, por que está sendo dito. Dei uma boa pensada e tentei responder de boca cheia, bem bonito para Deus. Falei, a discussão em torno de propriedade. Essa é a demanda que o Senhor abriu com a nação de Israel. Porque o Senhor está acusando eles de apropriação indébita. Em outras palavras, falando português mais escrachado, estão metendo a mão no que é seu. Então a discussão é em torno de propriedade. Gente, a hora que eu cheguei a essa conclusão, e falei isso, a discussão em torno de propriedade, parece que a ficha caiu. Porque não dá para você falar de propriedade de Deus na Bíblia, sem remeter ao que eu chamo da espinha dorsal da revelação bíblica, que é a doutrina da redenção. E eu vou pedir permissão para dar uma volta aqui de 20, 25 minutos, talvez um pouco mais, explicando redenção, antes de fazer a aplicação que eu quero fazer. Por quê? Algumas coisas que dentro de um contexto cultural são fáceis de entender. Se eu falar aqui a palavra feijoada, ainda mais antes do almoço, preciso explicar alguma coisa? Esse é um prato típico daqui, da terra de vocês, que já virou patrimônio nacional. Né? Qualquer brasileiro, em qualquer canto do Brasil, onde eu ando desse Brasil todo mundo conhece o que é feijoada. Você não vai encontrar um brasileiro para quem você tem que explicar o que é feijoada. Mas um dia nós recebemos um pastor que veio da África servir a nossa igreja. E na chegada ele falou para mim, eu gostaria de comer um prato típico brasileiro. Na hora eu falei para ele, nós vamos mandar fazer uma feijoada para você. Ele me perguntou, o que é isso? Gente, eu nunca imaginei que alguém um dia me perguntaria o que é feijoada. Mas lógico, o cara não é brasileiro. E a gente está conversando no inglês, a palavra feijoada também não significa nada. Expliquei para ele. Falei, é um prato à base de feijão. No país dele, eles não comem feijão como a gente. Para ele é como se fosse um grão de bico, uma lentilha para a gente, que é de vez em quando. Aí ele olhou e falou, mas só feijão? Falei, não, também tem carne. E ele continua perguntando, que tipo de carne? Quando ele chegou nessa pergunta, eu falei, é melhor você comer primeiro. E depois eu dou a receita toda. Ele insistiu, que tipo de carne? Falei, depois eu te falo tudo. Ele olhou para mim e falou, fui instruído a não confiar em você. Isso aqui dá para ficar aprontando com os amigos, a notícia espalha. Que tipo de carne? Eu falei, porco. Quando eu falei porco, ele já torceu o nariz, porque no país dele eles quase não comem porco. Aí ele fez a pergunta realmente proibida. Que parte do porco? Eu falei, come primeiro. Depois, que parte do porco? Quando eu comecei a descrever os pedaços do porco, ele falou, não coma esse negócio. Eu falei, não, ele está falando isso porque não tem noção do que é a feijoada. E mesmo assim mandei fazer a feijoada. Falei, a hora que ele olhar para ela olhar para ele, vai rolar um clima. Vai acontecer. Graças a Deus não mandei fazer só a feijoada. Porque eu lembro que ele olhava aquele negócio, chacoalhava a cabeça e dizia para mim, não como. E até hoje ele não sabe que ele perdeu o momento profético da visitação de Deus na vida dele. Ele não sabe a bênção e o galardão que ele jogou fora. Até aquele dia eu nunca parei para pensar que a palavra feijoada, que para mim e para você não precisa de explicação nenhuma, porque o negócio está todo na nossa cabeça, não significa nada para um estrangeiro, que precisa que alguém explique em detalhes, e às vezes só a explicação não é suficiente. Por que eu estou dizendo isso para você? Quando a gente fala de redenção, o que é que vem na sua cabeça? Eu vou te dizer, eu nasci num lar cristão, sou filho de pastor e pregador, eu vi redenção por toda a minha vida. Eu acho que eu tinha mais hora dormindo em banco de igreja quando criança do que no berço de casa. Eu vi redenção a minha vida inteira, nós cantamos, nós falamos sobre isso. A vida inteira, quando eu via a redenção, eu pensava, salvação, perdão dos pecados, escapar da condenação eterna e ir para o céu. E tudo isso são aspectos da redenção realizada por nós, mas que estão longe da definição do que é redenção. De acordo com a Bíblia, a definição de redenção é que é o resgate de uma propriedade. Você pode repetir isso comigo? Só para efeito didático. Outro dia alguém falou, pastor, é espiritual esse negócio de repetir? Eu falei, não, é didático. Diga comigo, redenção é o resgate de uma propriedade. Agora, quando os judeus falavam de redenção entre eles, era a mesma coisa que nós falamos de feijoada. Ninguém tinha que explicar. Todo mundo sabia o que era. O livro de Ruth é uma história de redenção. Como Boaz se torna o resgatador dos bens da família de Noemi, o que incluía a responsabilidade de casar com Ruth. Mas o ato ali é um ato de redenção.
E eu quero te mostrar pela Bíblia o que é redenção para nós poder fazer essa aplicação. Abra, por favor, em Levítico 25, 25, onde nós temos um resumo. Eu não vou, obviamente, tentar ser extenso, mas eu quero pelo menos pintar aqui o quadro base. Levítico 25, 25. Diz assim: se o teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, o seu parente, e resgatará o que o seu irmão vendeu. Vamos olhar para esse texto. Aliás, resgate, remissão e redenção são sinônimos. Se o teu irmão empobrecer, se alguém empobrecer, virá o seu irmão como resgatador das suas possessões. Vamos tentar entender o que era esse quadro. Porque redenção era algo que se praticava no natural. A lei de Moisés não era só a Bíblia do povo, era também a constituição daquela nação. Eram as leis que regiam todo o comportamento de todo mundo. Então, redenção era algo natural. E eu quero tentar exemplificar para você algo que nós vemos aqui. Por exemplo, há uma premissa na Bíblia, desde o Velho Testamento, que nós não podemos dever nada a ninguém. E essa é a hora que você fala amém. Se o amém for fraco, vai pairar aquela suspeita de caloteiro no recinto. Vamos dar um amém melhor? Então, havia casos quando uma dívida não poderia ser honrada e a pessoa não tinha liquidez, condição de quitá-la, de pagá-la, que os seus bens seriam entregues. Os bens não sendo suficientes, a história terminaria com a família toda ou parte dela sendo entregue como escravos. É o que nós lemos lá em 2 Reis, capítulo 4, quando aquela viúva de um dos filhos dos profetas procura Eliseu e diz: olha, teu servo morreu, o credor está aí na porta querendo levar meus filhos como escravos. Nós precisamos entender, quando a Bíblia fala do irmão empobrecer, a que nível de consequência a coisa poderia chegar e por que era necessário um resgatador. E para tentar te explicar isso, eu quero que você pense comigo de acordo com a mentalidade dos hebreus, dos judeus do Velho Testamento. Se alguém chegasse ao ponto de ficar tão endividado, empobrecido, que fosse entregue como escravo, ele tinha algumas chances de reverter a escravidão. Primeira, Êxodo 21, 21 diz que se um hebreu fosse escravizado por outro hebreu, a escravidão deveria durar no máximo 6 anos. No 7º, ele sairia livre. Mas se uma das partes não fosse hebreu, então essa opção estava eliminada. Se alguém chegasse a esse nível de contração de dívidas que terminou como escravo e não pudesse aplicar o primeiro, ele tinha a opção do ano do jubileu. A cada 50 anos, todo escravo saía livre, toda dívida era perdoada e toda a propriedade voltava ao seu dono original. Deus, de 50 em 50 anos, zerava a vida de todo mundo e permitia um recomeço. Agora, a terceira opção, se as duas primeiras não fossem, era a redenção. E para falar isso, eu quero fazer uma ilustração. Eu queria pedir que o Samuel viesse para cá. Não sei se o Alexandre está por perto, que está sempre resolvendo alguma coisa. Vem cá os dois. Vou pedir que o Alexandre fique aqui à minha esquerda e Samuel aqui à minha direita. Só para você imaginando o quadro e não devagar, eles estão aqui. Mas você não vai olhar para eles como as pessoas que você conhece. Eu vou dar aqui algumas ilustrações. Então nós vamos mudar o nome do Samuel. E nós vamos, apesar de ele já ter um nome de judeu do Velho Testamento e tudo, nós vamos mudar o nome dele para Benjamim. Por que para Benjamim? Só para eu chamar o cara de Benja. Isso é um negócio que eu gosto, de Benja para os íntimos. Ele é o Benjamim, para descaracterizar a pessoa. Daqui a pouco eu vou falar do Alexandre, ele não está esquecido, ele precisa ficar para o fim da ilustração. Então vamos falar aqui do Benjamim. Benjamim é um cara rico. Mas rico, você já começou a sorrir, não foi? Hã? Calma, vai chegar a sua vez. Vai chegar a sua vez. Pode ser bom, pode ser ruim, mas vai chegar a sua vez. Benjamim é um cara rico, mas rico, gente. Mas rico assim que vocês não têm noção. O cara tinha muito recurso. E eu, na verdade, vim até o Benjamim. Porque esse camarada, ele realmente tinha muito dinheiro, era muito bem sucedido em tudo que fazia. E eu procuro, tentando oferecer uma parceria de negócios, propor uma parceria de negócio. Imagina que eu chego nele, né, e digo o seguinte: Benja, estou sentindo, linguagem que os crentes às vezes gostam de usar, estou sentindo que quem investir no trigo
no plantio e na colheita do trigo. Vai, como diz o povo lá fora, lavar régua de ganhar dinheiro. Eu falei, de repente, para ele numa reunião breve, digo, olha, você sabe que eu tenho boas terras, você sabe que eu tenho mão de obra, tanto trabalhadores como escravos, você sabe que eu tenho todo o know-how e o conhecimento da coisa, desde o plantio, a colheita, estocagem, canal de distribuição, eu tenho tudo. Só não tenho o que o Amado tem sobrando. Din-din, money, la plata, cascalho, dinheiro, como você quiser chamar. Então eu chegaria para o Benjamim e falaria para o Benjamim, você não quer fazer uma sociedade comigo? Você entra com o investimento do capital, eu entro com a mão de obra, a administração de tudo, e a gente no final divide os poderosos lucros meio a meio. Mas de repente o Benjamim me olharia com a cara de paisagem, como quem diz, não cheguei onde cheguei correndo riscos. E de repente olharia para mim e diria, olha, o momento não é para isso. Você está empolgado demais. E eu falo, não, mas o preço está alto. O preço está alto e tem seus motivos por causa do risco. Eu não quero ser seu sócio. Eu dizia, cara, eu não posso perder essa chance, eu preciso de investimento. Ele, de repente, olharia para mim e diria, então eu quero ser só um investidor, mas não seu sócio. Eu vou te emprestar o dinheiro, nós vamos definir os juros, o que são 20% de juros até o fim do semestre. Mas a gente está tão acostumado com o abuso do banco, que não acharia mais isso um abuso, mas para a época era um abuso. O que são 20% em cima do capital até o final do semestre, eu olharia com o olho meio arregalado e falou, olha, é melhor você me dar 20% de muito dinheiro que você vai ganhar do que metade. Ele ainda mexia com a minha ganância, eu dizia, tá bom, eu aceito. Mas ele olharia para mim e deixaria claro, eu não corro riscos. Quem vai correr o risco é você. Eu quero o retorno do meu investimento como certo e garantido. Eu diria combinado. Não tinha cartório na época. Então a gente iria diante dos anciãos, se assentava à porta da cidade, firmaríamos um acordo verbal com testemunhas e estava selado. E lá fui eu, peguei o dinheiro do Benji, fiz o que tinha que fazer. Agora, gente, pensa num negócio que deu errado. Não sai daí vocês dois. Pensa num negócio que deu errado. Na época que eu precisava que chovesse, não choveu. Na hora que não era para chover, perto da colheita, choveu. E deu o que a gente tem lá no sul, que aqui vocês nem sabem o que é, geada. E eu perdi, foi tudo. Além de não ganhar nada, ainda perdi o capital do Benja. Você acha que eu poderia chegar aqui depois e só dizer para ele, desculpa aí, Benja, foi mal? Ele olhar para mim e diria o quê? Eu não corri risco. Quem correu foi você. O problema é que eu já não tinha dinheiro antes de pegar o dele. Agora, eu continuo não tendo meu dinheiro e tenho que pagar o dele, não tenho como. O que aconteceria comigo? Todas as minhas posses seriam dadas como garantia da dívida. Todos os meus bens. Jumento, boi, cavalo, né? Naquela época não eram tratores. Tudo o que eu tinha passaria para ele. Não sendo suficiente, minhas terras entrariam como parte das posses entregues. Não sendo suficiente, vamos imaginar que não era, eu e minha família seríamos entregues como escravos. E a partir do momento que eu entrei como escravo, quais eram minhas chances? Êxodo 21, se um hebreu escravidar o outro, bom, ele era judeu, eu era um edomita, nascido lá de lá da fronteira, não se aplicava a mim. Minha segunda opção de ser livre da escravidão, o ano do jubileu, que era um a cada 50 anos. Mas você imagina o seguinte, o último jubileu aconteceu 10 anos atrás. O próximo é só daqui 40. Eu estou com 45, daqui 40, irmão, já estou com 85. 85, nem eu quero ser livre mais. Eu quero ir me sustentando até a morte. Então, o jubileu deixou de ser uma opção também. Isso significa o quê? Na verdade, deixou de ser uma opção? Não. É uma opção longa e às vezes improvável pela idade. Isso significa o quê? Que eu vou passar o resto da minha vida sofrendo, debaixo de alguém que mesmo tendo um coração bom, eu consegui fazer com que ele se tornasse um senhor amargo, porque o tombo financeiro que eu dei nele foi muito grande. Cada vez que ele me olhava e lembrava a perda financeira, ele me maltratava, diferente de tratar bem o resto dos servos. Essa era a minha condição com o Benjamim. Agora eu vou deixar o Benjamim na espera, e onde, se você fosse um judeu do Velho Testamento, você queria chamar como? Samuel. Samuel, deve ter alguma coisa entre esses dois, fala sério. Então vamos imaginar que o Samuel era ainda mais rico que o Benjamim. Falei para você esperar que ia valer a pena. Sabe aquele salmo que diz, minha alma repousará na prosperidade? Pois é, o colchão dele, travesseiro, era tudo forrado de dólar, de euro. Estou brincando, não é? Essa prosperidade está lá. Mas ele era mais rico. Até hoje,
Milhares de anos depois ainda estão fazendo inventário da família dele, de tanto dinheiro que tinha. Agora, esse cara, além de muito mais rico que o Benjamim, ainda era meu primo. Terceiro grau, mas meu primo. Na verdade, antes de procurar o Benjamim, eu vim primeiro aqui no Samuel. E quando eu contei a história para ele do que eu queria fazer, ele falou, você está maluco, meu irmão? Não é hora de plantar trigo. Ninguém está plantando porque o risco é alto. A possibilidade de perda é grande. Eu falei, mas se der certo, ganha muito dinheiro. Ele falou, mas se não der, e a probabilidade de não dar, perde muito. Eu disse, cara, só me empresta o dinheiro, o problema é meu. Mas ele teria olhado para mim e teria dito, não, nós somos só amigos, nós somos família, eu me importo com você e eu não vou apoiar essa sua burrice. Ele falou para mim, eu me recuso a te emprestar o dinheiro. Olhei para ele e falei, não quer, tem quem queira. E ignorei ele, vim fazer um negócio com o Benjamim. Só que agora, que tudo deu errado, está lá meu primo olhando de longe, com a cara de reprovação, faz a cara de reprovação, com aquela cara que as esposas sabem nos olhar. Quando dão um conselho e a gente não ouve. Elas não precisam nem verbalizar. Eu falei, eu te disse, você já sente a vergonha mesmo sem ouvir? Ele está me olhando com essa cara de eu falei, eu te disse. E no início ele está pensando, meu primo é um cabeçudo, por que não ouviu? E ele está até aborrecido de eu não ter ouvido ele, de ter entrado num problema à toa. E ele está muito indignado, porque eu não arruinei só minha vida, a vida de toda a minha família junto. Mas o tempo vai passando, 6 meses, um ano e meio, e ele está vendo minha família sofrendo junto. E o coração do Samuel, meu primo, começa a amolecer. Ele pensa, o que esse cara fez com a família dele? E chega um dia, quase 2 anos depois, mas chega o dia, que ele resolve usar de misericórdia comigo. E ele decide se levantar para ser o meu resgatador. Nesse momento, o que ele faria? Ele procuraria o Benjamim e perguntaria, quanto é que meu primo te deve? Benjamim, como bom homem de negócio, diria, na época era tanto. Agora, quase 2 anos depois, já está em tanto. E dizia, pois bem, eu vou pagar a dívida. Meteria a mão no bolso próspero que Deus lhe deu e quitaria a dívida. No momento que ele pagasse a dívida, o Benjamim deixava de ser meu senhor e eu deixava de ser escravo dele. Porque o vínculo de escravidão era a dívida. E com a dívida paga, ele não era mais meu senhor nem meu dono. No momento que meu primo pagasse a dívida, as posses que foram para a mão dele, inclusive as terras, não poderiam mais ser dele, porque agora a dívida foi quitada e aquela garantia sai. Isso significa que eu ficaria livre? Não. Isso significa que o meu parente, o meu resgatador, ao pagar a dívida, estava comprando tudo isso. E eu agora me tornava escravo dele. Todas as minhas posses pertenceriam a ele até o próximo jubileu. Ah, pastor Luciano, isso não é trocar os 6 por meia dúzia? Não. Por que não? Porque ele não me compraria para me tratar como escravo, como eu estava sendo tratado aqui. Esse ato de compra era um ato de misericórdia. Porque ele, na verdade, em vez de pagar a dívida, se ele usasse esse dinheiro, ele compraria mais e melhores terras, mais e melhores escravos. Não era um bom negócio para ele. Era um bom negócio para mim. Era um negócio feito para usar de misericórdia. E era essa capacidade de usar de misericórdia que faria com que aqui eu não fosse tratado como um escravo qualquer. Então, a menos que fosse a sogra ele comprando com acerto de contas, né, esse negócio em família é para que se garantisse o uso de misericórdia. Então, até que chegasse o próximo jubileu, ele seria meu dono, meu amo, meu senhor, eu escravo dele. Mas ele me trataria como família. Ok? Antes de eu deixar ele sentar, olhe para cá um pouco. Quando Efésios 1:7 diz que nele, em Jesus, nós temos a redenção pelo seu sangue. Do que a Bíblia está falando? A Bíblia está apresentando para mim e para você um ato de compra. Apocalipse 5, versículos 9 e 10 diz, e cantava um cântico novo, dizendo, digno é o Cordeiro de abrir o livro com seus selos, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus homens de toda raça, tribo, língua, povo e nação. Porque Jesus precisou realizar um ato de compra, porque o meu e o seu problema era uma dívida que nos escravizou. Quando o homem pecou, o que é que aconteceu com o homem? A palavra de Deus diz no Salmo 49, 7 e 8. Se você for rápido de endereço, abre esse texto e não só tome nota para ler depois. A palavra de Deus diz o seguinte: ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessaria a tentativa para sempre. A Bíblia fala de uma dívida com Deus que não podia ser pago, nenhum de nós resolveria o nosso problema, ninguém poderia resolver o problema do outro, porque todo mundo estava na mesma condição. O nosso problema era uma dívida. O que é que Jesus veio fazer na cruz, querido?
Colossenses 2,14 diz: o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças e nos era contrário, ele arrancou do nosso meio e pregou na cruz. O nosso problema era uma dívida. Essa dívida nos fez cair na escravidão. E desculpa que agora de Benjamin Rico, você vai ser uma figura da projeção do miserável do Satanás. Então fecha o olho para eles nem olhar para você e nem associar a sua pessoa. Quando o homem pecou, 2 de Pedro 2,19 diz que é vencido em algo, se torna escravo daquele que o vence. Colossenses 1,3 diz que ele nos arrancou do império das trevas, porque onde a gente foi parar, a escravidão. A força e o vínculo da escravidão era uma dívida. Quando Jesus se levanta para ser o nosso resgatador, e aí você vai entender, porque a Bíblia diz que tinha que ser um irmão, um parente, um semelhante. É aí que você vai entender o mistério da encarnação. Porque Deus precisa se fazer homem, porque Ele tem que se tornar semelhante a nós, porque Ele tem que se tornar um de nós, porque só um semelhante com consanguinidade poderia se levantar para ser o resgatador. E o Senhor Jesus se fez homem, e Ele vem agora e diz: essa dívida quem vai pagar sou eu. E quando Jesus vai à cruz, Ele prega na cruz a nossa dívida, Ele paga aquilo que eu e você não poderíamos pagar. Se o homem tentasse dar a sua vida pelos seus pecados, ele estava espiritualmente condenado de qualquer forma. Mas aquele que nasceu e viveu sem pecado diz: eu serei o resgatador. E quando ele pagou a dívida, qual foi a consequência? Colossenses 2,15 diz, logo na sequência, depois de dizer que ele tirou o escrito de dívida, diz: e despojando os principados e potestades. O verbo despojar, que é tomar o despojo, significa o quê? Quando o exército vencia o outro, tudo que estava em poder do exército vencido passava para a mão do vencedor. É tomar os bens. Quando a Bíblia diz que despojou, o que é que tinha de interesse ou valioso na mão do reino das trevas que pudesse interessar Jesus? As nossas vidas, que estávamos lá por causa da dívida. Quando ele paga a dívida, ele está dizendo: o vínculo de escravidão foi quebrado, a licença, que nada mais disso é seu. E a Bíblia diz que ele nos comprou para Deus. Você precisa entender redenção como uma transação comercial. Deus criou isso como uma ilustração para que a gente entendesse no futuro a aplicação. Então, quando o Senhor Jesus vem para pagar a dívida, Ele não vem nos comprar para tirar de uma escravidão e nos manter numa escravidão semelhante. E aí que você vai entender Paulo escrevendo aos Gálatas e aos Romanos: não recebestes de novo o espírito de escravidão para estardes com temor, mas recebeste o espírito de adoção. Porque esse ato de compra era um ato de misericórdia para nos tratar como família e não como escravos. Agora, isso não muda o fato de que legalmente, por direito, Ele é dono e nós somos a propriedade dele. Queria que vocês dessem uma salva de palmas pela participação dos dois. Obrigado. Depois a gente discute o cachê que eu vou pagar em livros, ok? Por que é importante a gente ter o quadro de redenção? Para compreender o que de fato está por trás disso. Redenção tem um resultado final: faz de Deus o nosso dono e faz de nós a propriedade dele. E aí você vai começar a entender declarações bíblicas. 1 de Pedro 2,9: vós sois a raça eleita, a geração eleita, a nação santa, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Uma outra tradução diz o povo adquirido, significa comprado. A redenção é uma transação comercial. Mas Pedro descreve ela nos seguintes termos. 1 de Pedro 1, 18 e 19. Não foi com prata ou ouro que fostes comprados ou resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição herdaste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de um cordeiro sem defeito, conhecido na verdade antes da fundação do mundo, mas agora manifesto por amor de vós. O pagamento dessa dívida não foi feito com recursos materiais e financeiros, mas ainda assim o paralelo todo está presente. E qual a consequência? A consequência do ato de compra é que agora nós somos a propriedade de Deus. Paulo, quando ele se levanta, lá em Atos 27, naquele navio que depois vai naufragar, eles vão parar na ilha de Malta, acho que no versículo 23, Paulo faz uma das autointroduções, a apresentação de si mesmo, que eu considero mais belas na Bíblia. Para falar que o anjo de Deus apareceu, diz assim: o anjo de Deus, de quem eu sou, pertenço. E a quem eu sirvo, esse eu sirvo sou servo, sou escravo. A gente vê Paulo usando a expressão
Paulo, servo de Cristo. A palavra servo significa escravo. Mas hoje em dia, às vezes apresentam a gente quase como se o termo servo fosse status de uma grande coisa, espiritualmente. Eu já fui introduzido em alguns púlpitos e tem uns camaradas empolgados. Parece aqueles apresentadores de rodeio, né? Se animado. Eu lembro de um que falou, está aqui conosco, Luciano Subirá, servo do Deus Altíssimo. Eu fiquei pensando, do jeito que ele falou, servo parece grandes coisas, mas ele está me chamando de escravo. E é isso que eu e você somos. A diferença é que o proprietário decidiu não nos tratar como tal, embora ele tenha o direito de ser o nosso possuidor. Porque é importante eu e você entendermos o resultado de redenção, porque isso muda toda a perspectiva do relacionamento com ele. Um dia eu estava pregando para um senhor e ele falou para mim, pastor, se eu converter, é verdade que 10% dos meus ganhos vai ter que ser de Deus, da igreja? Eu falei, não, não é verdade não. For pastor, não me minta. Eu falei, cara, eu sou pastor, não posso mentir. Eu falei, eu sei de fonte segura, de gente lá de dentro da igreja de vocês, que diz que vocês pregam que 10% do que a gente ganha vai ter que ser de Deus. Eu falei, ó, se você está falando que é um dos nossos, não vou dizer que é mentira, mas é um equívoco. Se te disseram isso, que 10% do que você ganha vai ter que ser de Deus, é um equívoco. Quando ele fez uma cara de alívio, eu entrei com os dois pés no peito. Falei, 100% de tudo que você ganha vai ter que ser de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não comprou 10% das suas ações. Deus comprou você por inteiro, tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você vai ter um dia. Ele se tornou Senhor de todas as coisas. Então esse é o primeiro ponto que nós temos que entender. Quanto custa o reino de Deus? Não, pastor, não custa nada, é de graça. Você tem certeza? Jesus disse uma coisa diferente do que a maioria de nós está pregando. Em Mateus capítulo 13, diz, o reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro escondido no campo. Movido de alegria, vai, vende tudo quanto tem. Repita comigo, vende tudo quanto tem. Para adquirir o campo. Se o campo é o reino, quanto custa o reino? Tudo que você tem. Para não deixar dúvida, ele diz, o reino de Deus, na sequência, Mateus 13, se você estiver anotando, de 44 a 46, é semelhante a um negociante que encontrou uma pérola de grande valor. A Bíblia diz que ele vai, adivinha o que ele faz? Vende tudo quanto tem para adquirir a pérola. Se a pérola figura o reino, ele teve que vender tudo para adquiri-lo. Quanto custa o reino de Deus? Tudo que você tem. Pastor, não foi bem isso que me pregaram. Você deveria ter lido as cláusulas, letrinha pequena do contrato antes de assinar. Algo que eu e você precisamos entender, que Deus não comprou uma parte de nós ou do que nós temos ou teremos. Abre sua Bíblia rapidinho, 1 Coríntios 6, e aqui nós vamos encerrar a ideia e o conceito de redenção para entrar na aplicação que eu quero fazer. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Ele diz, fugir da impureza. A NVI traduziu imoralidade sexual, outra versão traduziu prostituição. No grego é porneia, fala de todo pecado de ordem sexual. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Vamos fazer a pausa. Paulo poderia ter usado vários argumentos para manter a crentaiada longe desse tipo de pecado. Ele poderia trabalhar a ideia que trabalhou em Efésios 4, não deis lugar ao diabo. Ele poderia dizer, gente, se você abrir essa porta, o cão vai entrar e fazer uma devassa, um estrago na sua vida. Você vai ter muito prejuízo, não faça isso. Ele poderia ter usado o argumento que João, no final do Apocalipse, usa. João diz, de fora ficarão os impuros. Aliás, deixa eu fazer um comentário aqui. O versículo anterior, Apocalipse 22, 14, diz, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito de entrar na cidade pelas portas. O que nos dá garantia de entrar no céu? Lavar as vestes no sangue. O que nos impede de entrar? É não ter lavado a veste no sangue. Você não precisa de muita lógica para entender isso. Quando ele diz, ficarão de fora, e ele relata algumas práticas, ele não está falando que só esse tipo de pecador fica de fora. Ele não está dizendo que só esse tipo de pecador precisaria do banho no sangue. Ele está falando de pessoas que mesmo depois de banhadas, voltam para uma sujeira que vai comprometer aquilo que começou a ser feito na vida deles. E entre elas ele diz, ficarão de fora os impuros, no grego pornos, quem pratica porneia. Paulo podia usar esse argumento para tocar o terror na crentaiada.
de gente, não comprometa a sua herança eterna por causa de alguns segundos ou poucos minutos de gratificação carnal. Era um bom argumento. Mas Paulo está usando aqui um argumento diferente desses. Ele diz, fuja da impureza, porque qualquer outro pecado é fora do corpo, mas esse é contra o corpo. Agora continua lendo para entender o argumento que ele está usando. Verso 19 de 1 Coríntios 6. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ele diz, será que vocês não sabem? Ele está tratando uma coisa tão óbvia. Diga comigo, eu não sou de mim mesmo. Fala para o irmão ao seu lado, fala, você não é seu dono. Agora, se você achar que tem liberdade, senão não faça, fala para ele, você não é dono nem do seu nariz. Ele diz, vocês não sabem que vocês não são de vocês mesmos? Espera aí, eu não sou de mim mesmo? Não, eu não me pertenço. Por que não? Verso 20, começa com o porquê. Porque é uma palavra de ligação entre algo que foi dito antes e a explicação que vem depois. Porque fostes comprados por preço. E diz, você deixou de ser dono do seu corpo quando ele foi comprado por Jesus na cruz. Você agora é só um gerente, falando a linguagem atual, que cuida de algo que não é seu, mas que tem um dono. Falando a linguagem bíblica, você é um mordomo que tem que cuidar do que não é seu. Ele diz, então você não pode pegar o corpo e fazer o que quer, porque ele não é mais seu. E porque você foi comprado, ele diz o seguinte, glorificai a Deus no vosso corpo. Irmão, há um culto que glorifica a Deus com o corpo, que a Bíblia não limita isso a uma dança no louvor e adoração, uma celebração festiva. A Bíblia está falando de um culto de santidade. Quando eu tenho a consciência que eu não posso levar o meu corpo à lama da prostituição, porque não é meu, porque tem um Redentor, tem um dono, e eu decido honrar a redenção e o meu Redentor, a minha atitude de manter longe da imoralidade se transforma num culto que glorifica o meu Redentor. Quem está entendendo, diga amém. Agora, se isso vale para o corpo, que foi comprado no pacote todo, vale a respeito de todo o resto, inclusive as minhas e as suas finanças. Eu quero falar de um ato que glorifica o Redentor, que é viver na consciência de que eu e você temos um dono. É viver na consciência de que ele nos possui por completo. Até um dia desse um cara falou, não pastor, o senhor falando isso está certo. Falou, até porque eu não sou dizimista, eu sou tudista, tudo é de Deus. Eu falei, eu sou os dois. Quem foi que disse que um exclui o outro? Não tem como não ser tudista que tudo é de Deus quando você entende redenção. Mas eu quero te mostrar um ato específico que celebra essa redenção na perspectiva bíblica. Mas para isso, eu quero que você pense comigo agora em algumas figuras do passado, que elas são importantes para a gente colocar aqui as peças do quebra-cabeça. Lá em Gênesis 47, se você puder abrir comigo no versículo 13. Quando você vai localizando o texto, eu vou dar o pano de fundo. Você lembra que José está preso, aguardando o cumprimento das palavras de Deus na vida dele. E a Bíblia descreve que Faraó teve um sonho. Faraó, ele sonha com 7 vacas gordas que são engolidas pelas vacas magras. E depois ele sonha com as 7 espigas cheias, são devoradas pelas magras. Ele quer a interpretação. É nesse momento que José aparece, é chamado, interpreta, é contratado para ser o administrador. Então viriam 7 anos de muita provisão e depois 7 anos de fome. Ok? Com isso em mente, já passou os 7 anos da fartura, os irmãos de José já desceram ao Egito e agora nós estamos no período da fome. Vamos ler Gênesis 47, 13, para você ter uma ideia do que culturalmente falando, que não é uma realidade nossa, mas graças a Deus, a gente ainda tem o chamado trabalho escravo numa escala menor em alguns lugares do Brasil e do mundo, mas nada que se compara com o que já foi escravidão no passado. E muitas vezes, por não viver esse contexto, a gente não consegue ter a mentalidade correta e pensar da forma correta. Então vamos olhar para esse exemplo bíblico. Diz assim, não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã por causa da fome. Então José arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo cereal que comprava, eu recolheu a casa do faraó. Você consegue entender, irmão, o que é arrecadar todo o dinheiro? Não existe mais liquidez, não tem dinheiro na mão de mais ninguém. Todo o dinheiro foi para a mão de José. Versículo 15. Tendo-se acabado, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, foram todos os egípcios a José e disseram, dá-nos pão, porque haveremos de morrer em tua presença, por quanto dinheiro nos falta. Mas de nós não temos mais dinheiro. Qual foi a resposta de José no verso 16? Respondeu José, se vos falta o dinheiro, trazei o vosso gado, em troca do vosso gado eu vos suprirei.
Então, deixa eu fazer um comentário. Falta de liquidez, cash, dinheiro vivo na mão, não é desculpa para não pagar dívida. Ele diz, não tem dinheiro? Vamos negociar em cima dos bens que vocês têm. O texto diz que eles trouxeram o gado. Verso 17, então trouxeram seu gado a José. José lhes deu pão em troca de cavalos, de rebanhos, de gado, de jumentos, e os sustentou de pão aquele ano em troca do seu gado. 18, findo aquele ano, foram a José no ano próximo e lhe disseram, não ocultaremos a meu senhor que se acabou totalmente o dinheiro, e o meu senhor já possui os animais, nada mais nos resta diante de meu senhor, senão nosso corpo e a nossa terra. Porque haveremos de perecer diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra-nos a nós e a nossa terra troco de pão, e nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Qual a lógica que eles chegaram? É melhor perder a liberdade, ser escravo e continuar vivo, do que em nome dessa liberdade morrer de fome. Então ele diz, não temos dinheiro, o gado você já tomou, mas sobrou a terra e a gente. Eles estão conversando com José, se a gente pegar o pão, a comida, o grão e não pagar, você vai executar a dívida, vai tirar nossa terra, vai levar a gente como escravo. Vamos adiantar o processo. Nós estamos nos vendendo, nós e nossa terra, em troca de pão. José olha para eles, imagino eu, e diz alguma coisa tipo, negócio fechado. Olha o verso 20. Assim comprou José toda a terra do Egito para Faraó. Ouvi um pregador dizer uma vez que isso foi a maior transação imobiliária de todos os tempos. Comprou o país todo. Assim comprou José toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles. E a terra passou a ser de Faraó. 21. Quanto ao povo, ele o escravizou de uma a outra extremidade da terra do Egito. Agora olha o verso 23. Então disse José ao povo, eis que hoje vos comprei a vós outros, e a vossa terra para Faraó. Aí tem de semente, semear a terra. Ele diz, estou pagando pelo que eu comprei. Vamos pensar aqui na lógica. De quem é toda a terra do Egito? De Faraó. De quem é a semente que está saindo do celeiro? De Faraó. De quem são as pessoas, a mão de obra que vai trabalhar a terra? De Faraó. Pergunta com a resposta óbvia, tipo aquelas de cartão de crédito que você já sabe o que ele quer que responda. De quem é a colheita? Vamos lá, gente, de Faraó? Pelo menos o ó, valeu. Alguém questiona a lógica disso? Mas olha o que José fala para eles, verso 24. Das colheitas dareis o quinto, a quinta parte, 20% a Faraó. E as 4 partes serão vossas, para a semente do campo, para o vosso mantimento e dos que estão em vossas casas, e para que comam as vossas crianças. Irmão, como você acha que o povo reagiu? Você acha que alguém levantou para gritar, ladrão, está tentando tomar 20% do que é nosso? É lógico que ninguém fez isso. Por quê? Nada mais era deles, tudo tinha sido comprado por Faraó. Os caras dizem, espera. Faraó é o dono da terra, é o nosso dono, é o dono do grão. Era para ser o dono de toda a colheita. E ele só quer 20%. E esse 20%, irmão, já tinha antes desse problema, ok? Eu nem vou entrar nessa discussão agora. Basicamente é como se a vida deles não estivesse mudando em absolutamente nada. Ele diz, isso fica com o resto para vocês. Olha o que eles respondem no verso 25. Responderam eles, a vida nos tem dado. Achemos mercê perante o meu senhor e seremos escravos de Faraó. Se fosse hoje em dia, talvez alguém diria algo mais ou menos assim, você é o cara, para José, desse jeito eu gosto de ser escravo. Ele diz, pera, é tudo Faraó. E ele vai deixar a maior parte do que é dele ficar com a gente. É como se José estivesse falando, não comprei vocês para Faraó, para tratá-los como escravo. Eles respondem, a vida nos tem dado. Sabe o que eles entenderam? Se nossa vida continua igualmente como antes, e esse ato de compra foi só para nos livrar da morte, você não tinha interesse em nos tratar como escravo. Não, eu queria que vocês continuassem vivos. Eu fiz isso para o bem de vocês. Mas, para que vocês não esqueçam quem é quem nessa história, vocês vão separar uma parte de tudo que é do Faraó. Não apenas para manter a corte do Faraó, mas para manter uma consciência na cabecinha de vocês, de que foi ele que salvou vocês, foi ele que cuidou vocês, foi ele que tirou vocês da perdição, e que ele vai tratar vocês com todo respeito e dignidade. Lembrem disso cada vez
que vocês separarem uma parte do todo que é dele, e sejam gratos pelo que ele fez, e pelo direito que vocês têm de usufruir e cuidar do que é dele. Será que você conseguiu entender a mensagem que está por trás? Por que tem uns crentes reclamando? Ladrão, está tentando roubar o que é meu. Quando você fala de 10% do dízimo, porque não entende redenção. Eu tenho vontade de olhar para uns e dizer, não, cabeção, ninguém está tentando tirar 10% do que é seu. Deus é que te deixa ficar com 90% do que é dele. E a ideia é que ele esperava que houvesse em você gratidão e não protesto. O problema de quem dá o dízimo, querido, ele não está roubando 10% de Deus. Quem não reconhece Deus dono dos 10, não reconhece Deus dono dos outros 90. Vai tocar e tratar as suas finanças do jeito que quer, como se ele fosse dono de alguma coisa. Essa mesma consciência leva o crente a se prostituir, a corromper o seu corpo. Essa falta de consciência de redenção tem trazido dano para muitos de nós. Porque nós estamos pregando um evangelho, querido, que não está nem perto daquilo que era. Stanley Jones, missionário metodista por cerca de 50 anos na Índia, um lugar de muita perseguição. No seu livro Cristo de Todos os Caminhos diz, o maior inimigo do cristianismo não é o anticristianismo, é o subcristianismo. E sabe como a gente tem sido roubado? Mas pastor, que negócio é esse de eu comprar a minha entrada no reino de Deus? Não falei que você compra. Até agora só estou dizendo que você foi comprado. Eu falei que o reino custa tudo que você tem. Por quê? Então me deixa explicar. Em Romanos, no capítulo 10, nos versículos 9 e 10, a Bíblia diz, se no teu coração creres que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, porque não é só a morte, é a ressurreição que completa a redenção. Se no teu coração creres que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, está lá na Bíblia. Nós mudamos essa declaração para dizer confessar Salvador, mas não é isso que está na Bíblia. Mas Jesus não é Salvador, a Bíblia diz, se eu confessá-lo Senhor, eu vou ser salvo, se ele me salva, ele é Salvador. Mas o objeto da confissão não é Salvador, é confessá-lo Senhor. A palavra Senhor é fraca na nossa língua e na nossa cultura, porque faz imaginar um filho dizendo para o pai, sim senhor, faz imaginar alguém dentro da cadeia de comando militar, batendo continência, dizendo sim senhor, e nada mais do que isso. Mas a palavra Senhor, ela significa amo, dono, era aplicado só a alguém que era possuidor de um escravo, só o próprio escravo, que era uma propriedade dessa pessoa, que eu chamava dessa maneira. Porque a Bíblia está dizendo que eu e você temos que confessar Jesus como Senhor, porque não basta ele ter feito algo, eu e você precisamos reconhecer o ato de legalidade de compra. Então, quando arrependidos pelo pecado que nos colocou nessa dívida terrível, mas ao mesmo tempo agradecidos e aplicando fé na redenção que ele fez, nós nos curvamos diante dele para dizer, você é meu Senhor, nós estamos reconhecendo o quê? Você me comprou. E você tem o direito legal de ser o meu dono. Eu não me pertenço, eu sou teu. Nada que eu achava que podia ser meu é meu. Tudo é seu. No momento que você reconhece ele, Senhor, você está abrindo mão de tudo que tem, ou de tudo que acha que tem. O reino não custa tudo que você tem porque você compra. O reino custa tudo que você tem porque você reconhece que essa é a condição de admitir que foi comprado. Agora, vamos mexer no assunto da redenção e do dízimo. No Velho Testamento, nós temos uma figura importante que eu quero aplicar. A saída de Israel do Egito é uma das maiores figuras de redenção que você tem, que projeta o que Deus faria no Novo Testamento. A nação de Israel estava escravizada debaixo de um tirano, que era o faraó. Nós também éramos escravos de Satanás. Deus arrancou do cativeiro. Colossenses 1,13 diz que ele também nos arrancou do império das trevas. Você tem paralelos o tempo todo. Eles saíram da escravidão na noite em que o Cordeiro da Páscoa foi morto. Paulo escreve aos Coríntios, chama Jesus de o nosso Cordeiro Pascal. Diz que Cristo está para nós como o Cordeiro da Páscoa que estava para eles. Vamos pensar naquela noite da Páscoa. O Senhor diz o seguinte, vocês vão imolar o Cordeiro, que tipifica o Cordeiro conhecido antes da fundação do mundo. Vão derramar o seu sangue, mas não adianta apenas projetar em fé o sacrifício do Cordeiro. Tem que ter apropriação por fé e pessoal. Vocês pegam o sangue do Cordeiro e vocês vão aplicar nos umbrais das portas. O Senhor diz, quando o anjo da morte passar e ver a marca do sangue, ele não vai se meter naquela casa. Por que não vai? O Senhor diz, porque eu vou defender a casa onde está a marca do sangue. Eu quero que você preste atenção em algo. Quando o assunto é redenção, você sempre vai ver Deus defendendo o que é dele. Porque redenção remete a uma propriedade da qual ele cuida e pela qual ele zela. Isso é verdade no Velho Testamento, isso é verdade em todas
as extensões de desdobramentos do nosso relacionamento com Ele. No Novo Testamento, por exemplo, você vai perceber que a Bíblia nos ensina a fazer algo a respeito do diabo. Marcos 16, em meu nome vão expelir demônios. Quem que expele demônio? A gente. É no nome dele, mas quem expulsa é a gente. Paulo escreve aos Efésios, diz, não deis lugar ao diabo. De quem é a responsabilidade de não dar lugar? É nossa. Tiago 4, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quem resiste? A gente. 1 de Pedro 5, 8 e 9. O diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Resistir-lhe firmes na fé. Quem resiste? A gente. Mas quando o assunto é redenção, Deus diz, você não tem que fazer nada, agora é comigo. Onde tiver a marca do sangue, sou eu que coloco na frente. E digo, aqui não. Agora preste atenção. Malaquias diz, se vocês trouxerem os dízimos, ele diz, eu vou repreender o devorador. Nós precisamos entender o significado dessa figura. O sangue de um animal tinha o poder de proteger uma casa? Claro que não, senão tinha gente até hoje. Pintando era o umbral da porta, era a parede toda, o telhado, o portão, a porta da casa. Mas aquilo que não era o sangue do animal, aquilo era um ato profético. Era a mensagem que comunicava, era a expressão de fé que transmitia, que iria protegê-los. Então, o Senhor diz em Êxodo 12, 13, o sangue vos será por sinal. Isso era só um sinal. Agora, deixa eu te dizer, irmão, o dízimo não é uma coisa mística para proteger suas finanças. O dízimo deveria ser parte de uma declaração de reconhecimento da minha e da sua parte, que nós temos um dono. E o reconhecimento do dono é que traz a proteção. Não é meramente entregar 10% do que você tem. É o reconhecimento do que isso significa. Eu quero te mostrar que o dízimo é um ato profético que celebra a redenção. Eu tenho um amigo lá de Santa Catarina, o Carlos, hoje pastor, mas antes de converter foi tudo sem imaginar mais um pouco. Foi bruxo, foi mendigo, foi canceroso. Pensa num cara que Jesus fez a limpa na vida dele. Um dia ele está na sala de casa, nós estamos conversando. Eu falei para ele, cara, eu gosto que no seu testemunho você não vomita tanta porcaria. Porque tem o testemunho de uns que é aula de crime, aula de bruxaria. Ele falou, mas pastor, sabe que às vezes eu acho que a gente podia falar mais para gerar uma consciência. Ele falou, tá certo, tem umas coisas que é nojenta demais. Eu falei, por exemplo, ele falou, deixa eu te contar a história de como o diabo me perdeu. Eu falei, queria saber isso. Como você é um cara que entrou no mais profundo nível da magia negra, saiu do engano para acreditar em Deus em vez de no diabo. Ele falou, o diabo deu um tiro no pé. Ele falou, ele me pediu, eu vou usar uma linguagem que mistura as linhas, só para tentar te ajudar a entender. Me pediu um trabalho, entre aspas, esse não foi o jeito que ele explicou. A entidade, o demônio que eu servia, me pediu um trabalho específico. Ele dizia, eu tinha que fazer isso com um defunto de 15 dias. Ele falou, não podia ter menos do que isso. Ele falou, pastor, o senhor não tem ideia do que é um defunto de 15 dias. A Bíblia diz que Lázaro com 4 cheirava mal. O senhor não sabe o que é um de 15. Ele falou, não sei nem o que é de 4, graças a Deus. Ele falou, e não queira saber o que eu tinha que fazer com aquilo em detalhes, porque é nojento. Mas ele falou, cumprindo o que me foi mandado, que o diabo paga mal seus servos, fui na gíria do cultismo, comprei um corpo. Que é não só o acesso a poder violar um caixão e o cadáver, mas o segredo de que aquilo vai permanecer em silêncio. Comprei um corpo na nossa gíria. Quando chegou a hora de fazer o que estava fazendo, violei a sepultura, cheguei no caixão. Quando puxei o caixão, ia violar o caixão, ele falou, o demônio que eu servia apareceu atrás de mim, materializado. Me chamou pelo meu apelido da magia e falou, ei, o que eu te pedi não dá para fazer com esse não. Ele falou que indignado, falou, o quê? Vou fazer sim, comprei, esse é meu, vou fazer. E o bicho atrás dele falou, se você tocar nesse corpo, você morre. E ele estranhou aquilo, falou, por quê? E o bicho atrás dele, com a cara baixa, aborrecido, visivelmente aborrecido, fez sinal com a cabeça, esse é do homem lá de cima. Ele disse que ele não conseguiu, pera, segura a empolgação, segura mais um pouco que vai valer. Ele disse que não conseguiu dormir à noite. Que negócio é esse? E ele foi investigar quem tinha sido sepultado e enterrado lá. Era uma crente, esposa de um pastor. Irmão, se depois de morto, de 15 dias, aquele resto putrefo do que sobrou da sua carne, Deus ainda está guardando e protegendo como é dele, o que não dizer da sua casa, da sua família e de você hoje? Nós temos um Deus que vela por aquilo que é dele. Agora, eu e você precisamos entender a mensagem. Irmão, deixa eu te dizer, assim como José não propôs aquela quinta parte só para manter a corte de Faraó, nós precisamos entender que o dízimo não é nem para manutenção da casa de Deus e nem só para o avanço, isso é efeito colateral.
Eu creio que Deus queria manter em mim e você uma consciência. Por que eu estou te dizendo isso? Nós precisamos olhar pela ótica e pela lente bíblica. Em primeiro lugar, Deus sabe que o seu povo é esquecidinho. Ele sabe que nossa memória é curta, porque Ele faz. Então Ele diz para Josué, quando vocês passarem o Jordão, tira 12 pedras lá de dentro. Porque depois vai cobrir e vai esconder o que vocês viram. Levanta um monumento aqui do lado de fora, um memorial, para vocês não esquecerem o que eu fiz. Eu fico pensando, gente, quem vê o rio abrir, passa pé enxuto e diz, nossa, esqueci, nem lembrava que aconteceu. Deus não está falando de esquecer o episódio. Deus está falando de perder a consciência do nível de cuidado dele. Então Ele diz, fica um memorial aqui lembrando vocês. Aliás, Deus sabe tanto disso que Jesus, antes de morrer, virou para os dois e falou, o negócio é o seguinte, cambada, eu vou morrer pelo vocês tudo. Mas todas as vezes que vocês comerem do pão e beberem do cálice, façam isso em memória de mim. Sabe o que Ele está dizendo? Eu quero manter algo que alimente a consciência de vocês do que foi que eu fiz. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. A primeira vez que a ceia do Senhor aparece na Bíblia, é também a primeira vez que o dízimo aparece na Bíblia. E os dois aparecem numa figura que para mim é um dos argumentos mais fortes de que o dízimo pertence ao Novo Testamento e não ao Velho. Então eu vou encerrar. Vocês me dão mais 5 minutos? Quem me dá 5 minutos? 5, 10, 15... Não, 15 dá. Abre comigo no livro de Hebreus, no capítulo 7 de Hebreus. A partir do versículo 1. O final do versículo 6, falando de Cristo, diz que Ele é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Que ordem sacerdotal é essa? A gente conhece a ordem de Levi ou de Arão. A partir do versículo 1, ele começa a falar do Melquisedeque. Porque esse Melquisedeque, rei de Salém, Hebreus 7:1, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Há uma discussão na teologia se Melquisedeque é uma teofania, uma aparição de Cristo ou um tipo. Minha opinião é que é um tipo. O texto diz que ele foi feito semelhante. Mas independente do que a pessoa pensa ou acha, não muda o que vem a seguir. Ele segue agora falando de Melquisedeque. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem um sacerdócio, tem o mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos. Embora tenham esses descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Outra versão diz, o menor é abençoado pelo maior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos. Porém, ali, aquele de quem se testifica que vive. Para você entender essa declaração, a gente tem que entender o texto que ele está falando. Gênesis 14. Há uma guerra de 4 reis contra 5 reis. Os 5 não conseguiram resistir os 4. Entre os 5 estava o rei de Sodoma. Quando perderam a batalha, todo o despojo de guerra foi tomado. E junto com ele, a Bíblia diz que Ló, sobrinho de Abraão, e os seus bens, junto com tudo que era de Sodoma, foi levado. A notícia chega em Abraão. Quando a notícia chega em Abraão e diz, olha, teu sobrinho foi levado escravo. Se fosse por causa de uma dívida, a forma de Abraão resgatá-lo seria o pagamento da dívida. Como ele foi tomado pela espada, Abraão decide resgatá-lo pela espada. Agora olha o absurdo. 5 reis com seus exércitos não resistiram 4 reis com seus exércitos. Quando a notícia chega para Abraão, Abraão diz, vamos resolver a treta. A Bíblia diz que ele pega 318 homens, nascidos e treinados em casa. Mas isso não é um exército, é malemão batalhão. E eu imagino ele falando para os caras, vamos cair para cima dos reis? Irmão, você consegue imaginar o nível de insanidade e loucura que é isso?
Nós vamos sozinhos? Abraão disse, não, estou chamando os vizinhos ali também em cima. Disse, não. É o Shaddai, o Todo-Poderoso, se é vai com a gente. Abraão disse, claro que vai. Isso na minha imaginação, santificado pelo Espírito Santo, este diálogo. Eu imagino os caras falando para ele, estamos dentro. Irmão, eles vão para uma guerra, é impossível. E a Bíblia diz que Abraão venceu os 4 reis. E quando ele vence, ele toma o despojo não dos 4. Porque os 4 já tinham pego o despojo dos 5. Então ele agora volta com o despojo de 9 reis com seus exércitos. Ele já era rico quando foi. Mas ele volta o Bill Gates. Não, acho que agora é o mexicano de novo. Eu nunca sei quem é o mais rico do mundo. É uma mudança de lugar rápido. Ele volta o cara, irmão. Quando ele está voltando com aquilo tudo, o rei de Sodoma vem ao encontro dele. E diz, cara, eu sei que é tudo teu, pelas leis de guerra, já estava tudo perdido, mas você não precisa disso tudo, me dá pelo menos um povo. Você não precisa de gente para comer o patrimônio, fica os bens, é seu por direito. Me devolve o povo, que eu sem povo não sou ninguém. Abraão olha para ele e diz, eu não vou ficar com a sandália do que é seu. Imagina o rei de Sodoma dizendo, vai devolver tudo? Ele diz, tudo também não. Porque além do despojo de guerra que meus vizinhos pegaram, isso é decisão deles. Tem uma coisa que não é sua, não é minha, não é de nenhum de nós. A Bíblia diz que Abraão separa o dízimo de tudo. E não só o dízimo, Hebreus diz que ele tira o dízimo dos melhores despojos. O dízimo não é só a 10ª parte, é a melhor das 10 partes. Ele tira o melhor do despojo e diz, nisso você não toca. E agora vem Melquisedeque, trazendo o quê? Pão e vinho. A Bíblia diz, feito semelhante ao Altíssimo. Hebreus capítulo 7, versículo 8, quando diz, aliás, aqui são homens mortais que recebem os dízimos. Ele está falando de quem? Da tribo de Levi. Ele diz, porém, ali, ele está remetendo ao texto que envolve Melquisedeque e Abraão. Aquele de quem se testifica que vive. Então entenda que Melquisedeque é uma figura de Cristo, de um novo sacerdócio que viria depois substituir o sacerdócio levítico a quem Deus entregou os dízimos. Então, com isso em mente, vamos continuar lendo. 9. Por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, porque essa era a ordenança da lei, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele não tinha ainda sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro desse. Preste atenção. A tribo de Levi é quem no Velho Testamento recebia os dízimos. Deus deu a eles o dízimo como destino, ok? A Bíblia diz que quando Abraão se curva diante de Melquisedeque, a figura de um sacerdócio maior, não é Abraão na tipologia que está entregando os dízimos, é Levi. Quem é Levi? Bisneto de Abraão. Abraão ainda teria Isaac, que teria Jacó, que Deus muda o nome para Israel, que teria os 12 filhos, e um deles é Levi. Mas nesse ato, porque a Bíblia está trabalhando uma tipologia que não pode ser desprezada, a Bíblia diz que Levi ainda estava nos lombos do seu pai, em outras palavras, não tinha sido gerado, estava gerações lá atrás. Mas quando Abraão se curva diante de um sacerdócio maior, ele representa Levi. Ele representa a transição futura de um sacerdócio da velha aliança para um outro da nova. É evidente que Jesus está representado em Melquisedeque quando vem trazendo pão e vinho, o elemento de recordação da redenção da nova aliança. Mas é nesse encontro que a velha ordem sacerdotal se curva e diz, a partir de agora, com a sua chegada, os dízimos não são mais nossos, são teus. Se isso não é a transferência do dízimo de uma aliança para outra, me explica o que é. Porque não vejo alguém falar contra o dízimo que dê uma explicação decente com uma tipologia tão clara. Irmão, o que eu e você precisamos entender não é pagar dízimo por obrigação. Não é pagar dízimo com medo da maldição. Um dia eu vi um irmão conversando com o outro, passando. E às vezes eu gosto de colher as pérolas de sabedoria no meio do povo. E eu falava para o outro, rapaz, aprendi uma coisa importante sobre o dízimo. Eu já reduzi o passo para ouvir. E diz, é melhor ficar com 90% abençoado do que tentar segurar 100% amaldiçoado. Aí o cara falou assim, dos males o menor. Eu falei, meu Deus do céu. O cara está tentando achar o que seja menos ruim. Irmão, eu e você precisamos entender o que está por trás do dízimo. Eu muitas vezes, quando meus filhos eram pequenos, eu fiz isso para que ficasse na mente deles. Eu colocava o dízimo no envelope, fosse dinheiro, cheque, comprovante de uma transferência bancária. Eu reunia toda a família. Nós nos ajoelhávamos juntos. Segurávamos aquilo juntos. E eu dizia assim, ó Jesus, muito obrigado, porque um dia o Senhor nos comprou. Nós não somos de nós mesmos, nós somos teus. Tudo que nós somos é teu. E o Senhor nos deu a honra de cuidar de 90% do que é teu com uma certa liberdade. Esses 10 não é a única coisa que o Senhor tem.
Isso aqui nós estamos trazendo para manter a mesma consciência que a ceia nos mantém do que você fez. Para nos lembrar de ser bom mordomo do resto. Para nos lembrar de ser gratos pelo resto. Irmão, deixa eu te dizer, essa consciência de redenção muda tudo. Quem está entendendo, diga amém. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando? Só para parecer. Esse é um outro golpe que a gente dá. Fala mais 2 minutos com a turma de pé. Posso falar uma coisinha mais, senhores? Não estava no programa. Eu durante muito tempo preguei, irmãos. Você dizima, não vai ser roubado de coisa nenhuma. Deixa eu te dizer, isso não é bem assim. Eu vou dizer que não é bem assim, não é porque você já teve a experiência de ser roubado, porque nós não podemos criar a teologia da experiência. O cara nunca ficou doente, cria teologia, né? Porque não ficou. O outro que fica, cria porque ficou. Não, nossa crença tem que ser baseada no que a palavra de Deus diz. E se o que eu estou vivendo não está igual lá, eu tenho que tentar me ajustar. Então não é baseado na experiência. Jesus disse o seguinte: junta tesouro no céu, falando aos seus discípulos. Porque aqui na terra, traça e ferrugem corroem. Ele diz, ladrões minam e roubam. Jesus está falando para os seus seguidores. E diz, gente, de vez em quando eu permito algumas perdas. Para vocês não se apegar demais a algumas coisas. Para vocês não investirem no lugar errado. Ele diz, então junta no céu. Eu não vou dizer, irmão, que não existe nenhum tipo de perda. Mas quando eu e você temos a consciência de quem é o Senhor de tudo, diante da perda muda tudo. Quando eu fiz o nosso primeiro culto de domingo, na nossa igreja em Curitiba, há 13 anos atrás, na segunda-feira eu fui sentar com um dos pastores mais antigos da cidade que eu conhecia. Tinha pedido que ele nos abençoasse antes de entrar na cidade. E eu e minha esposa fomos almoçar com ele e a esposa, falar do que Deus estava fazendo, o que a gente acreditaria que aconteceria, como mesmo estando na mesma cidade, eu queria que a gente servisse o reino junto. E eu falei, eu quero que você vá conhecer o nosso local. E nos abençoe mais uma vez. Eu te respeito muito. E depois desse almoço gostoso de comunhão, ele esteve conosco na nossa estrutura, orou por nós, nos abençoou. Depois de uma tarde que para mim significava muito no reino espiritual. Nós saímos, cada um vai para o seu carro para ir embora, ele entra no dele, está saindo quando quer, e eu vamos entrar no carro que eu tinha na época, há 13 anos atrás. Tinham arrombado o vidro do lado direito do passageiro. Irmão, me deu um aperto no coração. Não era pelo vidro quebrado, eu já tinha visto que o toca-CD tinha ido embora, o painel estava aberto, já tinham roubado o que eu chamava da disqueteira, que era os CDs principal, louvor, adoração, que minha esposa mais gostava, ficava no carro. Mas eu fiquei pensando, eu tinha um Passat alemão, daquelas perua Variant, de 10 anos atrás. Eu pensei, onde é que eu vou conseguir vidro para isso? Que ferro velho eu vou achar? Eu fiquei pensando, e é lógico que a gente entristece. Minha primeira reação foi entristecer. Mas de repente me deu um estalo. E eu lembrei de redenção, lembrei de tudo. E eu lembro que eu falei, diabo, se você acha que vai me deixar aborrecido com o que aconteceu, está enganado. Eu falei, quase joguei seu jogo. Porque por algum momento eu comecei a achar que o carro era meu. Eu não sei o que é que o dono do carro vai fazer. Mas vou te dizer o que eu acho. Tu está lascado, miserável. Tu se meteu com quem não podia. Aí mudei. Falei, se você não estiver me ouvindo, algum demônio fofoqueiro tá e vai te levar o recado. Mudei a estação de rádio, agora outra sintonia. Falei, Deus, você ouviu o que fizeram com o seu carro aqui hoje? Desse jeito, irmão, foi minha oração. Falei, não sei o que é que o senhor vai fazer a respeito. Porque você é o senhor, você decide. Mas se fosse eu, caía para cima dos miseráveis que fizeram isso. Mas o carro é seu, não estou te dizendo o que fazer, não. Mas que eu ia. Mas o senhor fica à vontade. Entrei no carro e comecei a glorificar o Redentor, o Senhor de todas as coisas. Falei, não vou murmurar. Passei na escola, pegar meu filho Israel, era um toquinho de gente na época. Eu lembro quando ele chegou, viu aquele vidro quebrado, que ainda tinha um pedaço do lado da mãe, e ele enfiou a cabeça na janela, o que aconteceu? Foi, não quebraram o vidro, roubaram aqui nossas coisas e tal. Primeira pergunta que ele fez entrar no carro. Pai, nós fizemos alguma coisa errada para isso acontecer conosco? Uma lógica infantil. Falei, filho, não. Nós não só não fizemos nada errado, como nós vamos ver Deus fazer algo extraordinário. Isso aqui foi uma tentativa do inimigo contra a gente, mas isso aqui Deus vai usar de alguma isca para ele se dar mal. Uma semana se passou, era recém-mudado na cidade. Uma semana se passou, na outra segunda-feira o telefone toca, no final da tarde eu atendo. Alguém pergunta, é da casa do pastor Luciano Subirá? Eu falei, é.
Ele falou, posso falar com ele? Eu falei, é ele mesmo. O senhor teve um carro arrombado e uns CDs roubados ontem? Eu falei, eu tive, mas eu quero saber duas coisas. Primeiro, como é que você sabe meu número? Estava no nome do ministério, não tinha divulgação na lista, lembra da época da lista? E eu falei, segundo, eu não fiz nem BO da perda disso. Como é que você sabe? Ele falou, porque está na minha mão. Eu falei, como que você sabe que é meu? Ele falou, está escrito Luciano e Kelly Subirá em todos os CDs. Eu falei, quem é você? Ele falou, sou um policial. Recuperei esse material numa batida, material roubado. Um dos soldados estava lá, falou, isso aqui ninguém vai procurar que é CD, mas é coisa de crente. Tua mulher é crente, vê se ela interessa ficar com esse negócio. E ele falou, levei para casa. Mas quando cheguei em casa, minha irmã, que também é crente, estava lá. Ela disse, deixa eu ver isso aí. Quando ela olhou, falou, eu conheço esse cara. Você é homem de Deus, já vi ele pregar. Ela disse, você tem que devolver isso. Ele falou, nem sei quem é. Ele falou, o problema é seu. Se você não devolver, você está debaixo de maldição. Aí ele falou, eu quero te entregar isso. Me dá o endereço da sua casa que eu levo. Pensei, é ruim, o cara já está coisa roubada minha aqui aí em casa. Falei, deixa que eu vou buscar onde você está. Ele falou, pastor, eu trabalho na Honda, é mais difícil você me achar, mais fácil eu te achar. Falei, então me procura amanhã na igreja. Vou estar orando amanhã cedo. Você pode chegar a tal horário. Eu lembro que enquanto eu estou lá no meu tempo de oração, antes dele chegar, começou a me dar uma suspeita. Porque na semana anterior eu falei, diabo, não sei o que Deus vai fazer. Mas se fosse eu, fazia tu trazer aqui de novo, miserável. Falei, mas peraí, está voltando no mesmo lugar. Falei, Deus está fazendo alguma coisa. Comecei a orar. Falei, eu não perdi só CD. Eu tenho um vidro quebrado, que me deu um trabalhão para substituir. Eu tenho o aparelho de CD. Eu falei, não pode ser só o CD. Eu estou orando, falei, Deus, me ajuda a entender. De repente me veio uma percepção do Espírito Santo. De que aquele cara que se apresentou no telefone como não crente, na verdade era um desviado. E o Senhor disse, esquece as coisas materiais. Eu quero Ele. Eu falei, deixa comigo. O cara chegou, quando começou a conversar, eu falei, desculpa. Deixa eu perguntar, você se apresentou como não crente, mas na real tu é desviado, não é não? Ele falou, como é que o senhor sabe? Eu falei, bom, primeiro seu medo da maldição indica algum resíduo de temor. Eu falei, mas deixa eu te fazer uma pergunta, não quero te ofender. O que eu vou falar é muito delicado. Eu não vou nem tentar ser tão claro, vou deixar na entrelinha. Você me para se eu for longe demais. Eu falei, alguém que já conheceu os valores da palavra com você, está andando longe deles. Lidando com o que você lida, trabalhando com o que você trabalha. Eu falei, a linha não é muito fina, não? Irmão, na hora eu pensei, o que é que eu estou falando? O cara está trazendo meus negócios, eu estou chamando de corrupto. A hora que eu falei isso, ele baixou a cabeça e falou, não adianta mentir, o senhor é homem de Deus. Eu falei, na verdade, eu não recuperei isso numa batida. Eu fui o receptador que pegou tudo da mão do craqueiro que quebrou seu carro. Ele falou, não sabia como chegar nesse ponto, mas eu sei que o senhor não perdeu só os CDs. Eu trouxe um aparelho novo para você também. E ele foi abrindo o porta-mala, pegou o aparelho e falei, ei, você me garante que isso não é cabrito? Eu não sei se aqui usa o mesmo tempo para falar de roubar. Eu lembro que ele olhou para mim e falou, aí o pastor quer demais também, né? Eu falei, meu irmão, você está maluco? Eu vou pegar um negócio roubado? Ele falou, não, se eu não te restituir, eu fico debaixo de maldição. Eu falei, se eu pegar, fico eu. Por que é que eu vou ficar debaixo de maldição para você não ficar? Ele falou, faz sentido. Eu falei, então vamos ali na loja, vou comprar um novo com nota na sua frente, vou pagar na sua frente. Eu falei, tu tá mesmo com medo da maldição, não tá? Eu falei, não sei explicar o temor que caiu de mim desde que eu peguei isso. Eu falei, ok, você não me deve só isso. Você é cúmplice do cara que quebrou meu vidro. Não, eu também pago. Eu falei, não é assim. O que eu quero de você vai custar um pouco mais do que essas coisas. Ele me olhou com a cara. Eu acho que para completar o cenário só faltou dizer, sua alma. Eu falei, eu quero você domingo que vem, você e a sua família, sentado na primeira fila no culto. O culto começa às 6. Falou, não, eu vou te dar um negócio vindo domingo que vem. Eu falei, se você me der, você não me deve mais. Eu quero você devendo para Deus, não é nem só para mim. Domingo que vem na primeira fila. E se você vier, você não paga vida, você não paga nada. A sua liberação está condicionada a essa visita. Uma visita é o que eu te peço. Eu falei, domingo que vem eu estou com a minha família. Estavam eles todos na primeira fila. Eles estão até hoje, 13 anos depois. Voltou toda a família para Jesus. Irmão, deixa eu te dizer. Nós criamos uma teologia que não perde aparelho de som e esquecemos que Deus tem coisa mais importante para ganhar.
Toda hora Deus vai trazer restituições maiores, mas eu e você precisamos ter uma mentalidade. Um dia Deus falou: pastor, tu é maluco, eu não entendo o jeito de ser oferta. Eu falei: irmão, deixa eu te explicar, nada do que eu tenho é meu, é tudo dele. Quando ele fala assim: ei, você é meu contador, transfere de uma conta minha para outra conta minha, é ele que manda, o dinheiro é dele. Eu digo, se ele acha que esse dinheiro está melhor naquela outra conta, em vez dessa, ainda que eu cuide dessa, o outro que cuida da outra, vamos obedecê-lo. Entender redenção muda tudo, mas muda o seu coração de gratidão. Eu não vim aqui tentar convencer vocês a contribuir. Gente, ninguém faz tudo que vocês estão fazendo, nós vimos nesses vídeos, se não fossem fiéis ao Senhor. Eu sei que vocês são uma igreja fiéis, já são fiéis na contribuição. Eu quero te ajudar a fazer a coisa certa do jeito certo, com uma consciência diferente. Eu gostaria que nós orássemos nessa hora, manifestando gratidão a Deus por Ele nos ter comprado, reafirmando o senhorio de Jesus sobre as nossas vidas. E é bom alguém já ir subindo, pegar esse microfone para não levar mais tempo. Feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado por tão grande redenção. Nós não merecíamos. O seu amor e a sua graça nos alcançou. O Senhor não apenas nos livrou do cativeiro da escravidão. O Senhor não apenas nos comprou para se tornar um Senhor melhor do que o que tínhamos, para nos fazer escravos melhores do que nós éramos. O Senhor nos adotou na sua família. O ato de compra foi uma manifestação de amor e misericórdia, para nos dar nobreza, de viver como livres ainda que escravos, de ser tratados como famílias ainda que somos sua propriedade. A eternidade não será suficiente para transbordar gratidão, mas antes que ela venha, nós queremos viver gratidão aqui na terra. Nós queremos viver consciência do teu senhorio. Nós queremos viver a consciência de que o Senhor é dono de todas as coisas. E se por um lado queremos ser tudistas, entendendo que tudo é seu, por outro nós queremos entregar aquela parcela do tudo que é seu, que nos mantém conscientes do ato de compra, que não apenas coopera para a manutenção da tua casa. Isso será apenas efeito colateral. Nós queremos manter a consciência do resgate, da dignidade que o Senhor nos confiou. Bendito seja o teu nome. Glória ao teu nome, Senhor. Digno é o Cordeiro de abrir o livro com seus selos, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus homens de toda raça, tribo, língua, povo e nação, e os constituístes reis e sacerdotes. Senhor, nós não queremos apenas contribuir, nós queremos viver a consciência do senhorio, a consciência de mordomia, e nós queremos entender que o dízimo pode ser esse ato profético que celebra a redenção, assim como o sangue do Cordeiro aplicado no umbral das portas era um ato profético que celebrava a redenção simbólica. Ajuda-nos, Senhor. Nós clamamos no nome do Senhor Jesus. Ajuda-nos a viver a plena resposta de gratidão a Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga: eu recebo em nome de Jesus. Eu não creio que o crente do Novo Testamento tem que parar no dízimo. A Bíblia diz que a nova aliança é uma melhor aliança, baseada em melhores promessas, e que tem a Jesus como fiador. Se a velha que era inferior, não era nada disso, já tinha 10. Irmão, eu nunca vou limitar isso a 10. Eu tenho momentos da minha vida que eu já cheguei a entregar 70%, 80% do que eu ganhava. Um dia eu falei isso, o irmão falou: coitado. Eu falei: você não sabe o tamanho do bolo? Talvez o 20% está me sobrando seja maior do que o seu 90%. Mas ainda, querido, que eu tente viver muito além dos 10. Há uma simbologia por trás dos 10. Porque 10 é um número associado à redenção. Quando você estuda os números na tipologia bíblica, um número que dá trabalho para a gente é o 10. Porque tem hora que ele parece número de prova, tem hora que parece número de juízo,
Deus deu 10 pragas para julgar os egípcios, 10 mandamentos para provar o coração de Israel. Você disse, é prova ou juízo? As duas coisas acontecem num ato de redenção. O cordeiro da Páscoa tinha que ser separado no dia 10 do mês de Abib. Não podia ser separado no dia 9, não podia ser separado no dia 11. O que está por trás é a figura de redenção, não é a quantidade. Irmão, José separou a 20%, a quinta parte. Um dia dele eu falei para Deus, eu podia ter garfado logo 20. É a simbologia, é a consciência de redenção e não de obrigação que Ele quer manter. Pastor Silas, tome-se de mim, por favor. Deus abençoe. Foi um prazer servi-los na mesa do Senhor.